Ela tinha apenas um pensamento: que isso era amor. Voltamos ao presente, onde Kong está completamente chocado ao ver Chloe cercada por sua aura. Ele se pergunta onde foi que tudo deu errado. Reflete sobre o momento em que viu, pela primeira vez, a inocência de Chloe. Ou teria sido quando ele, ingenuamente, decidiu acompanhá-la só por causa de uma refeição? Tentando mudar de assunto, Kong pergunta se a lua não está bonita naquela noite. Chloe não responde. Ele então agradece pelo jantar delicioso e diz que vai embora por hoje, prometendo vê-la no dia seguinte. Mas então, Chloe pergunta se ele viu o que estava escrito no diário. Surpreso pelo tom dela, Kong se espanta. Em seus pensamentos, ele se pergunta se Chloe teria olhos nas costas. Como ela sabia? Além disso, o jeito informal que ela costumava falar, algo que ele sempre dizia para ela mudar, desapareceu completamente. Era como se estivesse diante de outra pessoa. Nosso protagonista tenta negar, dizendo que não viu nada. Mas Chloe insiste que ele está mentindo. Diante disso, Kong acaba admitindo que sim, ele leu o diário. Chloe fica em silêncio. Em seguida, começa a sacar sua espada, deixando Kong atônito. Ele não entende o que está acontecendo. Ao olhar pela janela, percebe que estão no quarto andar. Um salto dali resultaria em ferimentos. E, para piorar, havia apenas uma saída. Frustrado, Kong sente que está preso. Mas algo chama sua atenção. Chloe parece uma pessoa totalmente diferente. Sua espada também está envolta em aura. Ele percebe que ela realmente pretende atacá-lo. Será que está inconsciente? Seus olhos, sem vida e avermelhados, e as pupilas imóveis indicam algo estranho. Agora ele tem certeza. Chloe é uma yandere. Além disso, sua personalidade intensa e imprevisível leva Kong a suspeitar que ela pode ter dupla personalidade. E se isso foi despertado ao ele abrir o diário? Isso só tornava tudo ainda mais perigoso. Ele sente que Chloe pode persegui-lo até a morte. Kong entende que precisa encontrar uma forma de sobreviver. Para seu desespero, nota que a sede de sangue de Chloe naquele momento é ainda maior do que a dos irmãos Mao. Ele não consegue evitar comentar mentalmente que a vida na academia realmente não é nada fácil. Tentando manter a calma, ele decide que a prioridade é escapar daquela situação. Começa a pensar em opções e se lembra que ainda restam 9 segundos da ativação de sua habilidade de insensibilidade à dor. Também lembra que sua faca de sashimi está no quarto, mas está longe demais. Olhando ao redor, vê um estilete. Antes que possa agir, Chloe avança com força total. Sem escolha, ele agarra o estilete e ativa a bênção do deus da espada. Conforme ela se aproxima, Kong nota que o cabelo dela está um pouco mais comprido, e comenta que pretende aparar só um pouquinho. A cena muda. Chloe desperta em sua cama. Confusa. Ela se pergunta onde Kong foi parar. Lembra que ele estava olhando pela janela enquanto ela lavava a louça. Tinha espiado ele de relance. Então percebe que sua katana está sumida. Mas logo a vê ao lado da cama e respira aliviada. Chloe comenta consigo mesma que costuma perder a consciência ao manusear a katana. Lembra vagamente de ser elogiada pelo velho mestre, mas não tem memórias claras do que aconteceu. O velho sempre dizia para ela não se preocupar e que devia aceitar seu talento como assassina. Sem graça, Chloe cora, imaginando se fez algo estranho enquanto estava inconsciente. Ao ver o estilete no chão, pergunta-se o que aquilo está fazendo ali. Refletindo melhor, percebe que seu cabelo está mais curto. Será que o estilete foi usado para cortá-lo? Por fim, percebe que Kong arrumou tudo. E ao ver os fios cortados no cesto, sente uma onda de felicidade. Kong é realmente gentil, pensa ela. Chloe decide que precisa anotar isso no diário antes que se esqueça. A cena corta para o lado de fora, onde nosso protagonista, completamente exausto. Ele reflete sobre como conseguiu sair daquela situação, de alguma forma. Sentado em um banco, Kong pondera sobre tudo o que aconteceu com Chloe. Em geral, a arte da espada tem como propósito derrubar o inimigo com um único golpe. No entanto, a espada que Chloe empunha mira apenas pontos vitais, como se fosse feita para emboscadas. Isso representa uma ameaça real à sua vida. No momento de desespero, Kong balançou rapidamente a mão. Por sorte, como a lâmina era curta, ele acabou apenas cortando o cabelo dela. Logo depois, ele limpou tudo com rapidez, garantindo que não sobrassem vestígios nem comentários futuros. Tudo parecia bem, mas ele sabia. Alcançar estabilidade, segurança e paz não era nada fácil.
Ele se lembra de ouvir que viver uma vida comum é o mais difícil. Mas isso que está vivendo ultrapassa completamente qualquer definição de comum. Na verdade, quando foi jogado dentro desse jogo, Kong não tinha grandes ambições. Para alguém que já reinou no topo apenas com uma faca de sashimi, abandonar qualquer chance de romance não foi uma decisão simples. No entanto, todos têm seu papel atribuído. A bênção dos milagres é o nome do jogo. E a bênção única do protagonista desta história, que Kong ainda não encontrou, é acompanhada pela bênção do valor, concedida por Bailor Joaquim. Nosso protagonista lembra que existem apenas 2 bênçãos lendárias no jogo. E o conteúdo delas é bem direto. Salve o mundo do Rei Demônio. O herói é escolhido tanto pela espada sagrada quanto pela espada demoníaca, chamada Bama. Em contraste, tudo que Kong pode usar são facas de sashimi. Desde que entrou na academia, os encontros contínuos com figuras absurdas e situações surreais o fizeram esquecer seu objetivo inicial. Kong percebe que, por vários motivos, ele parou de se mover adiante. Pensando bem, será que não existe sequer uma pessoa normal neste mundo? Ele tem uma vaga noção de quem são os personagens importantes do jogo, mas sua compreensão sobre o mundo em si ainda é superficial. Faz pouco mais de uma semana desde que entrou na academia. E, segundo a história original, é nesse momento que a bênção do protagonista deveria se manifestar, justo quando o processo de matrícula se encerra. Ou seja, a história real do jogo está prestes a começar. Kong conhece o enredo geral, mas nunca chegou a ver o final. Ainda assim, saber até a metade da história oficial já lhe dá uma certa vantagem. Seja como for, ele decide seguir a rota principal do jogo. Se as coisas saírem demais dos trilhos, ele pode acabar desperdiçando qualquer chance de sobrevivência que ainda tenha. Se sua memória estiver correta, a trama se torna muito mais sombria a partir do 2º semestre do 3º ano. É quando surgem o herói e a raça demoníaca, que começa a se unificar sob o comando dos Lordes Demônios, ameaçando diretamente a academia. Esse conflito entre demônios e humanos acabará se tornando uma guerra mundial, o clássico clichê de fantasia. Nosso protagonista, que buscava o charme de uma juventude que nunca viveu de verdade, não conseguia aceitar que todos os personagens morriam no final. Foi com esse sentimento que ele apagou o jogo da memória. Mas agora, isso tudo está acontecendo de verdade, neste mundo. E o pensamento mais assustador é: será que ele também vai morrer nessa guerra? Apesar disso, Kong percebe que ainda restam quase 3 anos até que o pior aconteça. E é justamente por isso que ele precisa de um objetivo realista. Ele decide: vai ficar mais forte. Vai sobreviver. Ele reflete que, em jogos populares, a narrativa quase sempre leva a um final feliz. E talvez este mundo também seja salvo pelo protagonista. Mas mesmo assim, Kong precisa de poder. Ele não quer viver com a incerteza constante de poder morrer a qualquer momento. Portanto, a melhor estratégia é treinar para sobreviver sem chamar muita atenção. Se destacar demais, há grandes chances de acabar sendo arrastado para enfrentar o exército demoníaco. E isso é algo que ele absolutamente quer evitar. Além disso, precisa ser cauteloso com o uso da bênção da insensibilidade à dor. Embora tenha pegado a faca de sashimi por necessidade, o impacto no seu corpo foi grande demais. Então, uma janela de status se abre. Kong observa que seu desempenho está, de fato, impressionante. Mas há muitas informações novas: nível físico, nível mental, nível de armas. Os números parecem representar classificações ou níveis de aptidão. Mas tudo aquilo é complexo demais para ele entender de imediato. Confuso, Kong clica em uma das opções. E então, uma notificação aparece. Uma notificação apareceu, informando que o acesso foi negado por não atender às condições necessárias. Nosso protagonista pensa que isso não é importante agora, adicionando mais um mistério à lista sobre suas habilidades. No momento, o mais urgente é o treinamento físico, e ele também precisa de uma nova arma. Kong não pode depender para sempre da bênção da insensibilidade à dor de apenas 30 segundos. Além disso, ele precisa praticar com espadas que não ativem a bênção do deus da espada. Felizmente, no próximo mês haverá um treinamento prático de combate que substituirá os exames semestrais, e a recompensa por participar é a Murazami, uma arma de classe B. Se conseguir dominá-la, já será o suficiente para garantir a graduação. Como suas especificações não ativam a bênção do deus da espada, ela pode ser usada como arma principal sem sobrecarregá-lo.
Kong percebe que há muito mais a fazer do que havia imaginado. Nesse momento, uma voz o chama por trás. É Abel, que diz que aquele é o lugar dela. Nosso protagonista se assusta ao vê-la. Irritada, Abel insiste para que ele se mova um pouco. Kong se desloca para o lado, mas não consegue deixar de pensar o quanto Abel parece irreal. Não importa o ângulo. Sem perceber, ele acaba encarando Abel. Ela o repreende com frieza, mas afirma que não é necessário que ele vá embora, só que ceda espaço. Ao vê-la sentar-se, Kong pensa: esse é o lugar dela? Mas bancos não são propriedade pública. Então considera que isso talvez tenha a ver com o sistema de castas da escola. E conclui que, se acabar se envolvendo com uma das heroínas, a história principal vai inevitavelmente se complicar. Por isso, decide manter distância, mesmo que isso o deixe desconfortável. Ainda assim, Abel é realmente linda. Ela comenta que aquele é o lugar onde as estrelas são mais visíveis. Isso pega Kong de surpresa. Ele olha para ela sorrindo, tentando entender se aquela é mesmo a Abel, neta do Santo da Espada. O protagonista original também era alguém difícil de se aproximar no início. De repente, Abel pergunta se a arma de Kong também é uma espada. Ele questiona como ela sabe disso. Abel responde que foi seu avô quem contou. Além disso, diz que os verdadeiros espadachins têm um olhar diferente. Kong fica visivelmente desconcertado. Então, ela pergunta se ele quer segurar sua espada. Kong comenta que a espada não parece pesada. E, para sua surpresa, Abel faz uma expressão de quem ficou emburrada. Ele pensa: essa garota é mesmo difícil de lidar, será que essa é mesmo a Abel que eu conheço? Abel então pergunta: você não me reconhece? Nosso protagonista se pergunta por que ela não está questionando como se desconfiasse de algo. Mas claro, ninguém na escola deixaria de saber quem é Abel. Isso, ele diz a ela. Mas então, ela rebate: mas eu não sei quem você é. Kong fica confuso. Qual o ponto dela? Abel comenta que é bem clichê ele saber o nome dela, enquanto ela não sabe o dele. Ele responde: preciso mesmo me apresentar para alguém que acabei de conhecer? Abel, com firmeza, retruca: nunca se sabe. Você pode ser um espião do Rei Demônio, infiltrado como aluno. Ela ainda completa: além disso, que motivo teria para estar vagando por aí sozinho, tão tarde da noite? Os dois se encaram, sérios. Kong pensa que toda essa conversa não faz sentido. Então pergunta: e você? O que está fazendo aqui? Abel responde como se fosse óbvio: estou treinando, é claro. Kong afirma: eu também. Exercício. Que tipo de exercício? Pergunta ela. Sem mudar a expressão, Kong responde: respirar. Abel acha a resposta completamente absurda. Mas, ao olhar para as mãos dela, Kong percebe que ela estava mesmo treinando. Abel, notando que ele viu, rapidamente esconde as mãos. Kong comenta: você é realmente dedicada. Abel responde com orgulho: claro que sou. As pessoas não entendem o que significa ser da família Niblin. É preciso ser perfeita o tempo todo. Qualquer fraqueza, e todos caem em cima. Ela continua: o meu grupo sabe que eu não fui a melhor aluna este ano. Para falar a verdade, essa foi a primeira vez que perdi para alguém. Nosso protagonista permanece em silêncio. Abel, então, pergunta com um leve sorriso: você sabia? Ela confessa que, por um lado, sentiu alívio. Mas, ao mesmo tempo, queria saber quem era a pessoa que a superou. Saber quem era essa pessoa, só para poder esmagá-la da próxima vez. Nosso protagonista fica chocado ao ouvir isso. Kong pergunta: você precisa mesmo ir tão longe? Abel responde com naturalidade: é uma questão de orgulho. Ela explica que insistiu com o avô para saber mais, mas ele apenas disse que o aluno número nem sequer estava na mesma turma que ela. Para piorar, esse tal melhor aluno teve a audácia de faltar à cerimônia do juramento. Como posso aceitar ficar em segundo lugar diante de alguém assim? Ela diz, claramente frustrada. Após se acalmar, Abel reflete por um instante e comenta: estou contando tudo isso para alguém que eu nem conheço. Kong então pergunta: por que você está me dizendo tudo isso? Abel responde com simplicidade: porque você é fraco. Ela continua, explicando que o lema da família dela é: seja firme com os fortes e misericordioso com os fracos. Abel acrescenta que todos os colegas da turma dela são excepcionais em alguma coisa. Por isso, ela não tem amigos. Ao ouvir isso,
Kong pensa que talvez seja por isso que o personagem principal do jogo sempre pareceu tão distante. Era por solidão. Abel então se levanta e diz que vai voltar para o dormitório. Kong se despede de forma breve. Ela, no entanto, ainda permanece sentada por um instante, silenciosa. Em seguida, pergunta: "Você realmente não vai me dizer seu nome?" Nosso protagonista responde, sem hesitar: "Não quero." A cena muda para a sala de aula de Kang, onde nosso protagonista está sentado sozinho, refletindo sobre como sua vida na academia está bem mais tranquila do que ele esperava. Chloe rapidamente fez amizade com outras pessoas e se enturmou com a classe, enquanto ele passava os dias evitando contato visual e se esforçando para não esbarrar nela. Nas poucas vezes em que seus olhares se cruzaram, as novas amigas de Chloe lançavam para ele olhares gelados. Mas Kong pouco se importava com essas reações. Afinal, ele era um aluno admitido por seleção especial. Mesmo assim, ele não era o único peculiar na classe do Tigre. Havia outros como ele, embora não muitos. Apesar de estarem na mesma sala, esses alunos especiais raramente interagiam entre si. Kong imaginava que isso vinha de um certo sentimento de superioridade, ou talvez de uma barreira invisível criada pelo sistema.